Olá, meus queridos. Nesta sexto domingo do Tempo Comum, nós vamos contemplar o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, os versículos 17 ao 26. São Lucas narra, nesses primeiros momentos do Tempo Comum, como Jesus está começando o seu ministério, de como ele deixa a vida oculta, né, em Nazaré, que ele levou por 30 anos e começou o seu ministério. Vimos nos domingos anteriores como ele primeiro foi batizado por João Batista, depois ele esteve em Nazaré, onde não foi muito bem acolhido. Depois, no domingo passado, vimos como ele chama os primeiros discípulos. E aqui vamos ao início da sua caminhada apostólica, os seus primeiros discursos. Esses discursos sempre são muito importantes, porque eles querem marcar um caminho que Jesus quer seguir. É claro que, quando nós lemos o Evangelho, os discursos estão como que aglutinados todos no mesmo lugar. Mas é provável que ele tenha repetido esses discursos em vários lugares, porque, a fim de contas, as pessoas, elas não tinham internet para depois consultar, né, ver os vídeos vistos e poder receber a partir do momento que Jesus estivesse dizendo, né? Então, poderiam ver os discursos anteriores e depois escutariam os seguintes. Não. Tinha que ser ao vivo e a cores, né? Então, pois, nesse momento, o Evangelho refere que Jesus desceu com eles, ou seja, com os seus 12 discípulos que ele tinha escolhido, e foi para um lugar onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Então, São Lucas já está colocando como a pregação de Jesus imediatamente foi muito poderosa. Imediatamente atraiu muitas pessoas. Porque Jesus, ele não pregava como os demais pregadores, como os fariseus, como os saduceus, como os doutores da lei. Ele pregava com a força do Espírito Santo. Ele vinha trazer uma novidade que os pregadores antigos não tinham. Essa novidade do Novo Testamento, a nova aliança que Jesus ia preparar. E então diz que essa multidão de pessoas era de muitos lugares, ou seja, não somente da Galileia, também da Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, também do exterior, o exterior próximo, pessoas não judias, mas que estavam próximas, que escutando falar dos milagres e escutando as suas pregações, procuravam a Jesus. E os 12 estavam com eles em todas as suas caminhadas apostólicas. A novidade do texto de hoje é que Jesus ele faz algumas declarações para pessoas como sendo felizes ou bem-aventuradas por fazerem essas coisas, e outras declarações dizendo que elas vão ser infelizes ou vão sofrer ou vão se arrepender de ter corrido atrás dessas outras coisas. Mas isso vamos deixar para o momento de responder as perguntas. Vamos então tratar de responder brevemente as perguntas, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: por que Jesus declara felizes ou bem-aventuradas as pessoas que sofrem situações das quais o mundo foge? Ou seja, essas situações que Jesus declara aqui não são as situações que o mundo está procurando, que o mundo está exaltando, que o mundo está promovendo. Ao contrário, são situações das quais o mundo está fugindo. E com o mundo, nós também. Por exemplo, felizes vós os pobres.
O mundo foge da pobreza. O mundo não quer saber de pobreza. Felizes vós que agora tendes fome. Qual será a fome que Jesus está se referindo? Felizes vós que agora chorais, né? De que choro Jesus está falando? Felizes vós quando os homens vos odiarem, vos rejeitarem, vos insultarem, vos perseguirem. Nós não queremos ser perseguidos. Então, Jesus, ele fala essas coisas não porque essas coisas sejam boas em si, mas porque essas coisas nos ajudam a nos purificar. Nos purificar. Nós, por causa do pecado original, nós trazemos sérias feridas em nós que acabam impedindo Deus de entrar na nossa alma. Repito, por causa do pecado original, nós trazemos em nós limitações, tendências ao mal, que estão gravadas, incrustadas no nosso espírito, que fazem muito difícil a ação de Deus dentro do nosso coração. E nós precisamos ser purificados. É claro que com o batismo nós já fomos livrados do pecado original, mas as consequências do pecado, o apego ao mal, permanecem dentro de nós. Então Jesus está colocando essas situações que, se nós aceitamos com paciência, elas se transformam em grandes virtudes que nos ajudam a nos purificar do apego às coisas do mundo, do apego ao pecado, do apego às obras do demônio, que nos impedem a ação de Deus dentro do nosso coração. Então, quando ele fala, felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus, ele está falando que nós somos bem-aventurados quando nós somos desprendidos das coisas materiais. Desprendidos. Nosso coração não está mais nas coisas, está em Deus. Nós podemos ter coisas, podemos correr atrás das coisas, mas o nosso coração não está nelas, porque elas não nos vão fazer felizes. Se nós conseguimos isso, então nosso é o reino de Deus. Quer dizer, Deus já entrou dentro do nosso coração ainda nesta vida. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Fome de quê? Fome e sede de justiça, de santidade. Que o nosso coração não está em busca de fama, de glória, de só superação das nossas dificuldades, de realização de sonhos. Não, isso é muito pouco. Que o nosso grande desejo é ser uma fome, uma sede, seja de santidade, ou seja, de que Deus reine no nosso coração. Viver as virtudes, sobretudo as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Se nós formos assim, somos felizes. Porque seremos saciados, ou seja, Deus vai vir ao nosso coração. Felizes vós que agora choram, porque depois haveremos de rir. Nós queremos a felicidade agora, mas muitas vezes nós temos que passar pelo sofrimento. Se nós aceitamos esse sofrimento nos purifica. Agora bem, é muito importante explicar isso, né? Aceitar não é se render ao sofrimento. Quer dizer, eu vou sofrer mesmo, então eu vou sofrer. Não, não é isso. O sofrimento ele vai vir, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Então, quando ele vem, nós aceitamos como um benefício que Deus nos faz. Isso, olha, obrigado, Senhor, por permitir isso. Eu vou tentar superar, eu vou tentar não sofrer, então, mas eu aceito. A aceitação já é parte da superação, porque quando eu aceito que esse sofrimento veio e está presente e eu simplesmente não tento negar ou fugir a toda custa, então eu estou permitindo que Deus faça a obra de purificação. Por exemplo, né, um sofrimento banal que é a impaciência no trânsito. Nossa, mas esse trânsito está horrível, tal. Por que eu não aceito isso? Obrigado, Senhor, por esse trânsito. Porque através dessa ocasião que você me concede, eu posso crescer na esperança, na paciência, na confiança em Ti. O trânsito não vai melhorar por causa disso. Mas eu vou enfrentar o trânsito com muito melhor humor. Inclusive, é melhor para mim se eu aceito
esse sofrimento, se eu choro, porque então eu haverei de rir. Quer dizer, eu vou encontrar a felicidade no momento que eu já não procuro ela diretamente. E finalmente, felizes quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem, proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de mim. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais trataram os profetas. Quer dizer, quando nós fomos perseguidos por sermos cristãos, quando nos tratarem mal por nós sermos cristãos, por tentar viver a fé, alegremos-nos, porque então não quer dizer que nós estamos no caminho certo. Quantas vezes o demônio, o mundo persegue os cristãos porque vê em nós a Cristo. Então quer dizer, Cristo já está reinando no nosso coração. Então, nós somos bem-aventurados quando isso acontecer. É muito sofrido, mas se nós conseguimos aceitar de coração aberto, o nosso crescimento espiritual é grandíssimo. E a nossa felicidade já aqui nessa vida também. Gente, por que Jesus considera perigosas essas situações que o mundo aplaude? Quais situações, né? Ai de vós que agora estáis saciados, todo mundo quer estar saciado, comer bem, bem alimentados, ter todos os apetites. Quando eu falo de apetite, é todos os desejos saciados. Aquilo que eu desejar, eu encontro. Né? Nós sempre estamos procurando isso. Mas Jesus disse, ai de vós, porque vocês vão ter fome. Então, quer dizer, se nós procuramos viver saciando a nossa sede material, nós vamos saciar por um momento, mas depois vamos voltar a ter sede ou fome. Seja lá o que for, de diversão, de prazer. O prazer, ele sacia por um momento, mas depois eu preciso daquilo de novo. E aquela mesma coisa já não causa a mesma alegria que causou quando eu tinha antes. Então, se eu coloco a minha felicidade em buscar coisas, eu não vou ser feliz. Eu vou ter momentos de felicidades, mas eu não vou ser feliz. A mesma coisa se fala em realizar sonhos. Eu posso realizar sonhos, vou estar muito feliz naquele momento, mas chega depois, esse mesmo sonho realizado já não significa muito. E eu já estou procurando outra coisa. E eu vou estar eternamente procurando realizar sonhos e nunca vou encontrar a felicidade. Depois, ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. A mesma coisa, se nós tratamos de buscar a felicidade por si mesma, nós não vamos encontrá-la. Se nós procuramos só diversão, entretenimento, filmes, séries, festas, viagens, essas coisas nos saciam por um momento, mas depois também nós nos fartamos disso. E então, aquilo que antes trazia felicidade já não traz mais. Ai de vós, quando todos vos bendizerem, pois, do mesmo modo, os seus pais tratavam os falsos profetas. Ou seja, quando nós só somos louvados, ou seja, os puxa-sacos, né? Quando estão só nos bajulando e nós acabamos acreditando nisso. Então essas pessoas talvez não estão nos ajudando a crescer, porque estão tocando mais o aspecto da vaidade, do orgulho, da soberba. Quantas vezes as pessoas se aproximam de nós por interesse? Então os elogios, eles são interessados, são para tirar proveito. Então, em vez de nós crescermos em virtude, nós diminuímos. Agora, quando encontramos amigos sinceros, que colocam o dedo na ferida, e muitas vezes vão nos chamar a atenção por coisas que nós estamos fazendo ruim e que nós não gostamos de escutar, pois essas pessoas são as que nos fazem crescer. Porque elas não falam isso por inveja, elas falam isso porque querem o nosso bem. É claro que tem que fazer também com caridade, com amor, com carinho. Mas ainda que não façam, e eu sei aproveitar isso, eu cresço. Acabei pulando aqui a primeira das maldições que Jesus disse, né? Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Jesus não é contra a riqueza. Não está mal ser rico. O que está mal é colocar na riqueza o nosso coração. É desejar a riqueza por ela mesma, achando que é ela que nos vai trazer a felicidade. Então ele disse, já tendes a vossa consolação, ou seja, quem busca essas coisas imediatamente colhe os frutos ruins.
disso, porque descobre que a riqueza não faz ninguém feliz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!